Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na USP, no Departamento de Educação Física, com a professora Kátia Rubio. Ela que está aqui conosco hoje para nos falar um pouquinho sobre memórias. Mais do que isso, ela vai nos dar uma aula especial sobre esse assunto. Então, professora, muito obrigada por ter concordado, por estar aqui conosco. Temos também a Débora, que é aluna daí da sequencial, e nesse momento vou passar a palavra para a professora para que ela se apresente, fale um pouquinho sobre sua trajetória. Professora. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kátia Rubio, eu sou professora da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, onde eu coordeno o grupo de estudos olímpicos. Eu sou psicóloga de formação, sou formada em psicologia pela PUC, eu fiz o meu mestrado em educação física aqui na USP e fiz o meu doutorado em pedagogia aqui na Faculdade de Educação da USP. Fiz um pós-doutorado em psicologia social na Universidade Autônoma de Barcelona e estudo basicamente o esporte e me dediquei nos últimos 20 anos a estudar a vida dos atletas olímpicos brasileiros, por meio dos quais eu consegui saber a história do esporte no Brasil, de que os atletas são a maior fonte, o maior legado do esporte, não é? Então, e eu nunca podia imaginar que a gente teria Jogos Olímpicos no Brasil, Copa do Mundo. Então, quando esse trabalho começou, nós fazíamos uma coisa que era absolutamente secundária, marginal, porque afinal de contas, quem quer saber, né, do esporte, do atleta? E no fim a nossa pesquisa acabou se tornando uma das principais fontes de informação da história do esporte no Brasil. No final desse vídeo, vou mostrar para vocês um painel, pode, né, professora? Vou mostrar para vocês um painel realizado aqui pela equipe de pesquisa da professora, coordenado pela professora, que apresenta uma coleta de memória de atletas de várias modalidades esportivas. Então aguarde aí até o final, teremos surpresas nesse vídeo. Professora, nós falamos das memórias, e qual é a metodologia mais indicada para fazer essa coleta de memórias? Então, nós hoje chamamos a nossa metodologia de narrativa biográfica, não é? Mas para nós chegarmos nesse momento, foram 20 anos de trabalho que começa com história de vida. Não é? Então, o que são as histórias de vida? É uma forma de registro de acontecimentos que se baseia na narrativa das pessoas ou que participaram, que viveram o momento, ou que falam sobre isso. Então a gente fala tanto de uma memória pessoal como de uma memória coletiva. Então, tudo aquilo que é memória, ela é construída socialmente. Então, para que a pessoa possa falar a respeito de algo que envolve memória, ela tem tanto a sua bagagem pessoal da vivência desse episódio, como de fatos construídos socialmente. Por quê? Porque muitas vezes você pensa que você viveu uma determinada coisa, mas isso não está no teu registro. Mas de tantas pessoas dizerem que foi daquele jeito, você passa a dizer que você viveu aquilo. Mas essa história não é tua, né? Por isso é que a gente fala de uma memória social. Então, por exemplo, a gente tem um evento da nossa pesquisa, que foi a medalha de prata do vôlei masculino em 1984, nos Jogos de Los Angeles. Nós temos 13 narrativas, que são dos 12 atletas e mais o técnico. São 13 histórias diferentes. Não é? Por quê? Cada um tem um registro daquele momento e dos antecedentes que levaram à derrota, que originou a medalha de prata, a partir de um ponto de vista. Por quê? Houve uma briga dentro do vestiário. E a briga de dentro do vestiário
determinou o resultado em quadra. Dependendo de que lado da briga o atleta está, ele vai ter uma versão da história diferente de outra. Então, é muito importante, quando se faz o registro de memória, que se esteja atento ao ato de escutar. Mais do que questionar, mais do que perguntar, mais do que duvidar ou checar informações, é importante abrir a câmera e ouvir o que a pessoa tem para dizer sobre aquilo. Nós que estamos de fora e que temos é como se a câmera fosse nossa, a gente tem a capacidade de registrar e depois até fazer algumas conexões nas pernas das histórias individuais. Mas toda história individual, ela faz parte de uma história que é coletiva. Então é muito importante ouvir várias pessoas que fazem parte daquele projeto, daquele momento, não é? E lembrando que muito da memória, ela é selecionada pela emoção. Então, nós tendemos a guardar detalhes de memórias que nos afetam de alguma forma prazerosa. E nós tendemos a esquecer tudo aquilo que nos causa dor. Então, é muito comum pessoas apagarem por completo episódios dolorosos, traumáticos, porque isso é uma reação natural para parar de sofrer, para parar de doer. A causa desse esquecimento é a necessidade de se proteger da dor. O que a senhora indica para esses alunos que estão começando agora na coleta de memórias? Primeira coisa. Primeira coisa, diria assim, você conhece a história dos seus antepassados? Você já ouviu aquela tia mais velha, a sua avó, ou mesmo os seus pais, sobre a história deles? Você já sentou para tomar um café, um chá com essas pessoas mais velhas? Falou assim, me conta a tua história. Esse é o primeiro exercício, porque muitos de nós não sabemos das nossas próprias origens. Então, o primeiro grande exercício é você saber das suas origens. Então, comece um exercício de memória pela própria família. Quem é tua avó? Quem é teu pai? Quem é teu tio? Quem são aqueles primos mais velhos? Principalmente em famílias que têm deslocamentos. Família de imigrantes, por exemplo. Onde estão as suas origens? Eu sou bisneta de imigrantes italianos e espanhóis. Então, eu não conheci os meus avós paternos. Os meus avós maternos sim, mas os meus avós paternos não. E quando eu comecei a trabalhar com memória, eu fui às minhas tias, meu pai, para tentar saber dessa memória. E vocês não vão acreditar, mas a história do meu avô foi inventada. Sério, professor? Sério, porque assim, quem é que quer ter um avô que não foi espetacular? Então, o sujeito depois de morto, é muito fácil ele virar herói. E aí a família começa também a reproduzir uma série de histórias. Sim. E quando você não vai atrás, você fica com aquela coisa assim. E curiosamente, a família do meu marido é exatamente a mesma coisa. Ai, que legal. E aí isso é legal ser pesquisador. Porque você começa a ouvir histórias, e aí quando você presta atenção, você fala assim, mas isso não está encaixando nisso. Quanto mais pessoas vocês ouvirem, mais peças nesse quebra-cabeça vão se encaixar. Porque fazer história oral, história de vida, é mais ou menos como montar um quebra-cabeça. Poxa, bem, professora. E agora para o nosso estudante? Após coletadas algumas memórias dos assuntos que eles estão tratando lá, como fazer para tratar essas memórias? Como fazer para, sei lá, para organizar, sistematizar isso dentro daquela temática que ele quer chegar? Como fazer isso? A primeira questão é saber o que é que você está buscando. Então, o que você quer? O que você quer buscar? Você busca com essa memória? Eu quero trazer à tona as modificações que a construção do céu trouxe para aquela sociedade, para aquela comunidade.
Então eu busco isso, tanto como era sem o céu, como é agora, depois do céu e nesse período, essa trajetória, como foi, o que modificou, o que trouxe de bom, o que trouxe de ruim, através da memória das pessoas que estão envolvidas nisso. Então, na verdade, você não quer a memória do céu. Não. Você quer a memória da transformação do lugar, Isso. gerado por aquilo. Então, ter clareza da pergunta é fundamental para o dado que você vai ter depois. Não é? Porque talvez a pergunta que norteia o teu trabalho é como era e o que aconteceu no processo. Porque se você for pela memória do céu, né, então, ó, o céu nasceu em tal ano, assim, 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 e aí você tem uma linha narrativa que foca o céu. Agora, se você quer buscar as transformações, talvez você faça aquelas 3 perguntas da esfinge, né? Quem sou, de onde vim e para onde vou? Então, o que era Paraisópolis, né? A organização, e aí assim, o que é Paraisópolis hoje, né? E para onde que ela caminha. Porque eu acho que isso vale, quando você trabalha com a memória de um lugar, é um pouco diferente de quando você trabalha com a memória da pessoa. Porque não existe lugar sem pessoa. Quem faz a memória do lugar são as pessoas. E são muitas pessoas diferentes. Né? Então, quando você começa a organizar, a encadear essas histórias, você vai perceber que certamente há núcleos de tensão nessas histórias. Porque nem sempre todo mundo está do mesmo lado. Né? Então, quais são as tensões colocadas ali? Né? Lembrando que o lugar ele é mobilizado pelo momento histórico. E essa história ela é dinâmica e ela está sob o raio de influência das políticas públicas, das mudanças de gestão. Sim. E isso certamente atravessa a narrativa desse sujeito que fala. Professora, a última coisa. Qual referencial a senhora indica para esses nossos alunos que estão, então, iniciando essas coletas, esse trabalho, essa pesquisa? Olha, eu recomendo o livro da professora Ecléa Bose, Tempo Vivo da Memória. Professora Ecléa Bose, que trabalhou com... toda a vida dela foi com trabalho sobre memória. E nesse livro existe um capítulo que é quase um passo a passo para ir a campo. Ai, que bom! Então, é muito produtivo. Né? E é um texto bem fácil de ler. Aqui no capítulo desse livro tem várias referências, né? Que é o Preservação da Memória, que é um livro especificamente sobre a questão do esporte, mas que serve também para outras frentes. Mas tem o texto Memória Coletiva, do Maurice Robuaux, que vai falar dessa construção coletiva da memória. E tem também um livro muito bom do Paul Ricoeur, chamado A Memória, a História e o Esquecimento. Muito bom. Que é um texto um pouco mais denso, mas que com um pouco de paciência, é um texto muito bonito também. Ele foi preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele sobrevive a isso. E quando termina a guerra e ele se dedica ao estudo da memória e da história, ele vai explicar porque, principalmente as pessoas que viveram a guerra, o conflito, tendem a esquecer muita coisa ou a apagar muita coisa. E também nesse texto do esquecimento ele vai falar da importância do perdão. Poxa, excelente. É excelente. muito bonito. Nossa. É um texto muito bonito. Então vamos atrás Ficam as desse dicas. texto. Com certeza. Professora, a senhora gostaria de fazer algumas considerações? Bom, eu gostaria de dizer que o trabalho com memória, ele é quase como uma cachaça. Quem gosta de cachaça e já tomou uma cachaçinha, sabe que não vive sem depois. Não é? É um trabalho apaixonante, é um trabalho empolgante. Ao final de um trabalho sempre vem outro, porque das informações que você
consegue ali, abrem-se outras ideias para outros trabalhos, não é? E que é impossível fazer trabalho de memória de forma fria. O trabalho com memória envolve sempre muita emoção, não é? Então estejam preparados para isso. Com certeza. Então, já que nós estamos fazendo uma bebidinha aqui, não é cachaça, mas vamos fazer um brinde à nossa Chá. amizade com o chazinho. A memória. A memória. Quando nós começamos a pesquisa, eu fui em busca dos atletas que eram os medalhistas, porque eram a grande referência. E aí, na época, nós tínhamos algo em torno de 80 e poucas medalhas. Hoje nós já temos 120. E ao investigar esses atletas, a gente começa primeiro a dar conta dos que já faleceram, e como é que a gente reconstruiria a memória desses que não estavam lá. Ao final desse momento, que foi no começo dos anos 2000, eu me dei conta que havia pouquíssimas mulheres medalhistas, que eram as primeiras medalhas das mulheres foram acontecer só em 1996. E isso gerou uma nova pesquisa, que era assim, o que aconteceu com as mulheres? E aí a gente vai então em busca das mulheres olímpicas, que elas entram nos Jogos em 1932, a Maria Lenk. E aí a gente vai entender que elas só ganham as medalhas em 1996 porque havia uma lei que proibia as mulheres de praticarem alguns esportes, inclusive o futebol. Nossa. E que isso provoca um retardo na participação feminina muito grande. Por outro lado, a gente descobre a história de quem não ganhou a medalha, ou seja, dos derrotados, entre aspas, que é a grande maioria. E aí, ao final, então, da pesquisa com as mulheres, eu resolvo ir atrás de todos os atletas olímpicos brasileiros. Eram, na época, quase 1.900 atletas. Não havia nenhuma documentação que desse a nós o paradeiro deles. Então, nós tivemos que inventar uma forma de organização de dados, que naquela época banco de dados era uma coisa muito embrionária. E então nós inventamos esse diagrama, onde a gente separa por modalidade, e aí a gente tem um grande círculo expressando a modalidade, e cada pequeno círculo é um atleta. Esse eu chego pertinho aqui. Nós usamos cores para identificar isso, então, à medida que nós íamos encontrando os atletas e entrevistando, nós preenchíamos o círculo com a cor amarela. Os atletas falecidos, a gente começou a pintar de azul, para a gente poder ter uma noção onde eles estavam e como é que era isso. Identificamos os atletas medalhistas com um grafismo diferente. E também no decorrer da pesquisa, nós descobrimos que havia atletas que não queriam falar sobre o passado. Nossa. Sim, porque tem algumas memórias que são muito dolorosas. E a gente tem que respeitar quem não quer falar. Muito embora a história deles seja pública. Mas enfim, então é um pouco isso. Agora a gente já está com um membro do grupo que é da área de tecnologia e está fazendo o mestrado dele com esses dados e organizando o banco de dados. Ah, que beleza! Agora teremos... Com final feliz. Com toda certeza. Aí com certeza teremos em breve talvez um material até digital que poderá ser acessado. Sim, disponibilizado para o público, sim. Que beleza! Isso. É um convite, inclusive, para os próximos pesquisadores dessa área, não é? Sem dúvida. E tem campo para isso, então, professora? Certamente. Muito bem. Professora, muito obrigada mais uma vez. E esse trabalho seu foi genial.